Fala galera, vamos iniciando aqui a segunda aula. Nessa aula aqui vou passar o mercado para vocês de mercado de casa e fora. Como funciona? A aposta vai ser se um time vai ganhar, ou o time da casa vai ganhar, ou o time de fora vai ganhar. Vamos aqui na prática para ficar melhor. Assim, ó. Primeiramente, sempre eu uso esse site aqui, ó, que é o flashscore.com.br, ou também você pode colocar resultado.com no Google, que é esse mesmo site aqui também. Aí, deixa eu só mostrar aqui como é que vocês vão colocar, ó. Coloca aqui resultado.com, aí já abre ele. Vocês podem abrir ele aqui. Aí aqui ele já dá uma grade de jogos, né? Jogos do dia, jogos que já estão ao vivo e jogos que ainda vão começar, horário, campeonatos, é todo completo mesmo. Muito bom. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente tem que procurar campeonatos, os melhores campeonatos. Exemplo, campeonato espanhol, o campeonato alemão, com os melhores times, porque fica mais fácil da gente analisar os jogos com os times, né, maiores, porque a gente conhece os jogadores, conhece o campeonato, quem é que tá no time, conhece os times do campeonato, pra gente saber qual os melhores times, qual não é, conhece os jogadores, a gente pode, que é muito importante a gente saber os jogadores, se vão jogar ou não, para saber a probabilidade melhor dos times ganharem, né? Então sempre a gente procura os melhores campeonatos e os melhores times. Caso tenha, né? Vai ter dia que não tem, então a gente vai sempre buscando os melhores que tem no dia. Aí, nesse caso, esse dia aqui que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com uns jogos bons da eliminatórias, né? Da Europa para a Copa do Mundo. Então tem alguns jogos aqui que dá pra gente trabalhar neles. Eu escolhi dois jogos aqui pra gente tomar como exemplo para essa aula. Primeiramente eu escolhi aqui Ucrânia versus Finlândia. Quando eu vou analisar, a primeira coisa que eu faço é olhar a classificação. Como está a classificação desses times no campeonato, no caso aqui nas qualificações, né? Aí eu vou aqui, ó, você vem aqui em classificação. Aqui a gente pode ver que eles vieram de um empate, né? Cada um está com um ponto. E aqui no campeonato o líder é a França, que está jogando agora. Está ganhando, né, no caso. E o Cazaquistão aqui, aqui no final. Aí vamos lá, Finlândia. Então, podemos, por aqui, como é começo de campeonato também, por aqui a gente não tira muito análise, né? Mas, teoricamente, né, na teoria a gente já sabe que a Ucrânia ela é bem melhor time que a Finlândia. A gente tira por aonde? Também aqui, ó. As odds, que é essa parte aqui, odds, ela já nos mostra também, ó, que tá 1,65 para a Ucrânia e para a vitória da Finlândia tá 6. Então, a probabilidade é muito grande da Ucrânia ganhar esse jogo. Então, aí depois da classificação, eu venho aqui em esse H2H. E quer dizer o que? A gente vê aqui os últimos 5 jogos de cada time e quais os resultados, né? Desses últimos 5 jogos. Aí nós podemos ver aqui que a Ucrânia ela não vem de uma sequência boa. Mas também a maioria dos jogos dela foram fora, né? Mas ela não vem de uma sequência boa, mas também porque pegou times bons, né? Pegou a França
empatou. Aí perdeu para a Suíça, perdeu para a Alemanha, perdeu para a Polônia e ganhou da Espanha, né? E aqui a Finlândia, ela já vem de uma sequência melhor, podemos dizer, né? Mas também ela pegou países mais fracos, né? Foi a Bósnia, o país de Gales e Bulgária, ganhou da França e ganhou da Islândia. E aqui são os últimos 2 confrontos que tiveram entre as 2 equipes, né? A Ucrânia, no caso, ganhou os 2, em 2017 e 2016. Então aqui, teoricamente, a Finlândia vive uma fase melhor do que a Ucrânia. Mas só na teoria, porque aqui a gente tem que analisar os jogos que eles fizeram. A Ucrânia, ela teve muitos jogos mais difíceis do que a Finlândia. Aí a gente vai aqui no aspecto casa, a Ucrânia jogando em casa. Já muda. A Ucrânia ela só perdeu para a Alemanha em casa nos últimos 5 jogos. Então ela joga muito bem em casa. E a Finlândia, ela perdeu já 2 jogos, né? Fora. Vem de uma derrota fora para o país de Gales, que é um time fraco. Então, teoricamente também, a Finlândia ela não joga tão bem fora. Então esse jogo aqui é com certeza uma análise de jogo casa. Porque a Ucrânia, primeiro ponto, a Ucrânia ela é o melhor time. Ela tem uma melhor equipe, melhores jogadores do que a Finlândia. Segundo ponto, ela joga em casa bem. Ela já tem um bom time e ela joga bem em casa. Então, segundo ponto. Terceiro ponto é que ela, teoricamente, ela vai muito para cima da Finlândia, porque ela empatou o primeiro jogo, né? Então, ela querendo se classificar, porque aqui nesse grupo, teoricamente, quem vai passar os melhores times é a França, depois é ela, né? A Ucrânia. Então, ela vai para cima da Finlândia. Muito possível, muita probabilidade mesmo de ser vitória de casa. Então, quando vocês forem analisar um jogo casa, veja a classificação do campeonato, sempre busque o primeiro campeonato, os primeiros melhores campeonatos. Depois você vê a classificação. Se for times que estão muito baixo da tabela, se for tipo um campeonato brasileiro, um campeonato alemão, ou algum outro desses campeonatos, procure pegar melhor os times que estão mais acima da tabela, que tem times melhores, que é muito mais fácil de se analisar. E você olha, pronto, primeiro ponto, olha a classificação, vê como foi os últimos 5 jogos dos 2 times, olha também como é a sequência dos jogos entre eles, que é muito importante. Aí você vai analisar aqui não só pelos resultados aqui, mas também pelos confrontos, ver se o time pegou muito time fraco e outro pegou o time mais forte, como é que é. Aí você vai olhar depois como o time da casa joga, como é que tá os últimos 5 jogos dele. Depois você olha como o time que vai jogar fora joga também os últimos 5 jogos. Se você quiser ver mais jogos, só clicar aqui, ó. Mas geralmente a gente analisa mais pelos últimos 5 jogos mesmo, são os mais recentes, né? Que dá para você ter uma noção melhor de como tá o time. E então daí você tira sua análise, né? Que a minha análise aqui com certeza muito possível da Ucrânia, pelo fato dela jogar em casa, jogar bem em casa, ter o melhor time que a Finlândia, e ela precisa do resultado para subir na tabela. Então, a minha análise aqui seria casa. Aí se ficou alguma dúvida aí da análise de jogo casa, para vocês, se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí no comentário que eu tô respondendo, ou chama no chat aí do WhatsApp, no chat,
que eu também respondo. E para jogo fora, teoricamente é a mesma coisa, a mesma análise. Peguei esse jogo aqui também, Suécia, Kosovo e Suécia, né? Teoricamente também temos a Suécia como um time melhor. A classificação até nos mostra que a Suécia ganhou o jogo passado. É a líder do campeonato, porque teve até agora só um jogo mesmo, mas é líder, mas tem um time melhor. Aqui no H2, eles vêm de uma sequência, ganha e perde, né? Não tem muito aqui que se analisar. Esse time que ele é muito fraquinho, mas tem uma sequência aqui que de 3 derrotas e ganhou as últimas duas, mas de 2 times fracos. E a Suécia, apesar de ter 4 derrotas aqui em casa, mas foi 4 derrotas, olha os times: França, Dinamarca, Portugal e Croácia. Então daqui a gente não tem como analisar que a Suécia joga mal fora, porque ela pegou só times fortes, entende? Então aqui, ó, vamos ver aqui o último confronto entre eles. Ano passado a Suécia ganhou de 1-0 em casa, mas aqui é um jogo também muito provável de dar Suécia. A odd também aqui já diz, ó, 1,66 para a Suécia e 5,50 para o Kosovo. Então aqui, ó, a análise do jogo casa e fora, eles são muito parecidos, mas sempre, galera, analisa isso, sempre pega o campeonato melhor que vocês puderem, os times que tiverem mais acima da tabela, porque são times que estão jogando bem, times melhores, né? Que fica mais fácil para você analisar. Analisa os últimos 5 confrontos de cada time, vê classificação primeiro, depois analisa os 5 últimos confrontos, vê como esses times jogam em casa e fora. E então aí vocês olham e tiram a análise de vocês se é um jogo bom para casa ou um bom jogo para fora. Mas a análise simples que você tem que fazer disso aí é essa análise de como é que é tabela, como é o confronto entre eles e como foi os últimos jogos deles, né? Se eles jogaram bem ou não, contra quem, se um jogou com um time mais forte, outro com os mais fracos. Então tem que ter toda essa análise e você consegue já tirar uma base, uma chave principal aqui. Principal que você tem que ver, a própria casa de aposta, ela já dá uma noção para você. Ó. Quando você vê isso aqui, essas odds aqui, ela já te dá uma noção que a probabilidade do time fora ganhar é muito maior do que a probabilidade do time da casa. Daqui você já consegue tirar, né, uma análise já da própria casa de aposta. Mas não se prenda a isso. Você mesmo entre em todos os cantos desse e faça sua análise. Porque às vezes é só enganação. Às vezes é só enganação da casa de aposta e você mesmo tem que fazer sua análise. Então, esse é o mercado, casa e fora, que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, se eu tiver alguma coisa que não tenha passado batido, ou alguma outra dúvida que eu não tenha falado aqui que vocês queiram saber, pode entrar em contato por qualquer meio que vocês conseguirem aí, WhatsApp, chat, e-mail, que eu estarei respondendo para vocês aí as dúvidas, tá certo? Muito obrigado aí por estar nessa aula e até a próxima aula aí, tô esperando vocês.